Ele toda a honra e toda a glória. Louvado seja sempre o Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, quero trazer saudações especiais para um pai brasileiro que Deus nos deu. Quero saudar com muita alegria ao nosso querido pastor Wagner. É pai que Deus nos deu cá no Brasil. Com muita alegria, pastor Wagner, pastora Luciana. Quero saudar a nossa querida missionária e saudar a todo o corpo de pastores, presbíteros e diáconos que fazem com que a obra de Deus neste lugar seja uma realidade. Sintam e recebam esta saudação no nome de Jesus. Amém. Trazer saudações especiais para um irmão de sangue, um irmão branco. Eu tenho um pai branco, mas também tenho um irmão de sangue branco. Aleluia. Que é o nosso querido pastor Marcos. Nós já vamos com uma amizade por muitos e muitos anos. Eu conheci o pastor Marcos em 2008, carregando, como sempre, naquele seu estilo característico, uma mochila nas costas com mínimo 60 ou 65 quilos, porque quando ele viaja, ele carrega quase todo o Brasil para as missões. E de lá até aqui temos feito amizade, de lá até aqui temos visto Deus fazer coisas grandes. Por conta deste meu mano branco, esse meu mano brasileiro, aleluia, eu cheguei a conhecer realidades no meu próprio país que eu não conhecia. Porque a vontade que ele tem até hoje de fazer missões, a vontade que ele tem até hoje de chegar aos lugares mais recônditos, fez-me viver experiências em meu próprio país que eu não imaginava que um dia eu fosse viver. Dentre todas estas histórias, tem uma história que me marcou nessa manhã, eu até chorei. Eu fui a uma aldeia em Moçambique, concretamente na província de Nampula. Nós lá chamamos província, vocês chamam estados. E na província de Nampula nós nos deslocamos para o distrito de Nacacanha. E em Nacacanha, pelo incrível que pareça, não fui eu que fui fazer essa perícia, nem foi ele que fez essa perícia, mas no grupo sempre levamos irmãs. E as missionárias, entre elas a Neuza e os outros, o que elas puderam constatar que mexeu comigo é que existiam pessoas, mulheres na idade adulta, mulheres com os seus 30, 40, mulheres na idade adulta que não sabiam o que era uma roupa interior. Eu chorei muito aquele dia. Aquilo mexeu comigo. Eu disse, mas é possível isso? É possível. Estas coisas e outras coisas que nós podíamos contar aqui esta noite, eu pude ver, pude conhecer, pude viver a partir daquele homem. A minha sensibilidade com o próximo já era grande, mas depois que eu passei a circular, depois que eu passei a andar dentro das aldeias, no interior do meu país, a minha sensibilidade pelo próximo, o meu amor pela obra, o meu amor pelos necessitados ficou agudo. Então, nesta noite, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Eu quero louvar a Deus pela vida do povo brasileiro, que do sonho daquele homem puderam abraçar, aceitar e acreditar que uma organização como Via África, que de 2008, 2017 começou com
150 crianças hoje pode alimentar 1.350 crianças. Um sonho que em 2017 começou como nada, aonde nós chegávamos em alguns lugares, esperávamos obreiros, esperávamos irmãos para virem ter conosco, e eles levavam mais 2, 3 horas para chegar. E isso às vezes fazia com que perdêssemos um pouco de paciência, porque num só dia nós tínhamos que passar por várias aldeias. E depois de termos o encontro com estes obreiros e termos a oportunidade de caminhar, e ele às vezes concedia, ele dizia: não, eu também vou para esta direção, eu venho desta direção. E você de carro andar 10, 12, 20, 30 quilômetros, 40 quilômetros debaixo do sol. Mas vocês, o povo brasileiro, o Via África garantiu que esses homens que ouviram a palavra e acreditaram no Jesus que todos nós que estamos aqui reunidos acreditamos um dia, pudessem aliviar um pouco os seus pés, podendo pedalar uma bicicleta. O Via África, então, até hoje, já deu mais de 530 bicicletas. São vocês. Louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus também, porque fora das bicicletas, também já foram doadas mais de 30 motocicletas. Fora das motocicletas, também estão sendo assistidas várias crianças, algumas com deficiências de saúde, algumas com sensibilidades, cânceres até faciais, pelo Via África foram operadas. O Via África acaba se estendendo, acaba abrangendo quase todas as áreas, porque a necessidade na África é extensa. Quando a gente imagina que a gente já estabilizou, vem um ciclone. Quando a gente imagina que já superou de um ciclone, vem um Covid. Quando a gente imagina que já superou de um Covid, vem uma seca. Mas, porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça. Então, aquele que crê e não perece, acaba mexendo com o coração daquele que crê e pode. Aleluia! Então, com muita alegria, esta noite, é mesmo gratidão que vai no nosso coração. Gratidão, porque na medida que a gente cresce, os filhos também crescem. Na medida que a gente cresce, as despesas também crescem. Por quê? Porque há um momento que você podia gerir os filhos de um jeito, mas há um momento que você já não pode gerir de um jeito. Há um momento que você pode sair com o filho na mão e saber que nesta via aqui no shopping, eu não posso passar porque tem uma coisa que ele gosta e eu não posso comprar. Então eu vou o enganar, eu vou por esta via. Mas há uma idade que esse tipo de gestão já não funciona. Então, em algum momento na nossa vida, quando o nosso Samuel começou a ter idade de faculdade, quando ele fechou o ensino médio, a nossa cabeça começou a crescer. Mas o Deus maravilhoso, o Deus fiel, o Deus todo-poderoso, Ele não para de cutucar. Ele nunca parou de cutucar. Ele cutucou o vosso filho aqui de casa, cutucou o pastor Bruno. O pastor Bruno foi cutucado pelo seu cunhado, é isso, pastor Marcos? O seu cunhado cutucou o pastor Marcos. E hoje, aquilo que parecia impossível aos olhos dos homens, aquilo que nem no canto do sonho podia passar em nós, porque é muito dispendioso, é caro demais, uma faculdade no exterior. Deus nos abençoou e deu uma bolsa de estudos para o nosso filho a custo todo pago. E nesta bolsa de estudos, como sempre, o tio dele não ficou de trás, o tio branco. O tio branco também assiste, cuida dele com aquilo que é a sua estadia aqui.
em São José dos Campos. Mas o tio branco também, ele não assiste sozinho, porque também tem um avô branco. O avô branco e a família branca. Meu Deus, que preto racista é esse? Não, eu não sou racista. Eu só estou ministrando. Aleluia, aleluia. Existem pretos que têm problema de ser preto, mas eu sou um preto que gosto de ser preto. Eu não nasci preto, então não tenho uma outra solução. Nem 1000 banhos podiam mudar, porque Deus quis que eu nascesse assim e quis que eu nascesse na África. Aleluia! Então tudo isto é mesmo alegria. Falar de família num culto de celebração de família. E neste dia que nós falamos de família, que nós celebramos família, nós queremos olhar para um tema que diz o plano perfeito. Aleluia! Um plano perfeito, um projeto perfeito, ideais perfeitos. Esse será o nosso tema. E eu já havia mencionado um dos livros que estarei lendo esta noite, que foi o 3,16 de João, que diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem não pereçam. Ele amou o mundo. Quando a Bíblia, ou a palavra de Deus, que diz Deus amou o mundo, Deus amou o mundo sem escolha. Deus amou o mundo sem limitações. Deus amou os árabes. Deus amou os africanos. Deus amou os europeus. Deus amou os brasileiros, a América do Sul. Deus amou a América do Norte. Deus amou a Áustria. Amou a Ásia. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. No meio destes povos todos que Deus foi amar, Ele não olhou quem eram, qual era o seu status, o que eles faziam, qual era a sua posição social, como estava a conta bancária, é viciado ou não, é gay ou não, é lésbica ou não, está na Umbanda ou não, é espírita ou não, é evangélico ou não, é católico ou não. Deus amou a todos da mesma maneira e deu o seu Filho unigênito. Mas agora aí é uma diferença. Ele abrangiu a todos, não escolheu. Engraçado que deste amor, tenha certeza que até o Putin Deus amou. Amou o Putin, amou o Zelensky, Deus amou o mundo todo. Mas a única diferença aqui é que no fim ele diz o quê? Para que todo aquele que crê, todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tinha um plano perfeito. Aliás, não é interessante falar no passado, é melhor falar no presente. Deus tem sempre um plano perfeito. É por isso que Ele amou e ama e amará amanhã sempre o mundo. De tal maneira que este Filho foi liberado. Aleluia! E neste plano perfeito de Deus, de amar o mundo, Ele dá o seu Filho unigênito. Ele podia ter mandado qualquer outro ser. No céu temos 2 anjos muito importantes. É o Miguel e é o Gabriel. Ele podia ter escolhido desses 2 e dizer: se eu não mando Jesus, deixa-me mandar Miguel ou Gabriel. Mas ele disse: não, eu quero mostrar o meu amor. Mostrar o meu amor significa o quê? Significa dar aquilo que eu mais valorizo. Então eu vou dar para eles o meu filho. Eu vou entregar o meu filho. Eu vou mandar para o meu filho. Ele vai deixar todas as honras, todas as glórias aqui do céu. Ele vai descer para eles. E presta atenção no que Deus faz. Ele permite que Jesus venha.
E a Bíblia diz em João 11:1 que veio para os seus e os seus não o receberam. Deus, Ele manda o Filho. E o Filho vem para os seus. Esse Jesus, Ele não nasceu no Iraque. Não nasceu na África. Não nasceu no Brasil, em São José dos Campos. Não. Não nasceu em Maputo, pastor Wagner. Jesus não nasceu nos Estados Unidos, em Nova York. Não nasceu na Rússia. Não. Ele não nasceu em um outro lugar que não fosse lá no seu povo. Deus o mandou para o seu povo. Mas quando ele chega, ele nasce, vem e nasce. Primeira coisa que complica ou confunde aqueles que estavam com muita expectativa esperando por ele, é porque este Jesus, ele veio e nasceu na manjedoura. O mesmo Jesus que nasce na manjedoura é o mesmo que diz que ele é o pão da vida. Nasceu na manjedoura e é o pão da vida. Qual é o melhor hospital aqui de São José dos Campos? O melhor. Vivale. Ele não nasceu em Vivale. Ele nasceu na manjedoura. Ele não diz, eu sou a picanha da vida. Ele diz, eu sou o pão da vida. Pão da vida, o pão, qualquer um, até o último pobre, o último sacrificado, tem acesso ao pão da vida. Mas este pão da vida veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, é aqui onde começa a história. Quando eles não o recebem, porque durante muitos anos, eles se prepararam. Prepararam-se, durante muitos anos, eles aprenderam, durante muitos anos, eles conservavam, guardavam a lei mosaica, durante muitos anos, eles estavam focados naquilo que eram as profecias de Isaías, mas eles não esperavam que o dito Messias pudesse nascer numa manjedoura. Então, nasceu numa manjedoura, ponto número 1. Ponto número 2, nasce numa manjedoura e nasce de quem? Nasce de uma virgem. Virgem quem? Virgem chamada Maria. Que Maria é esta? Esposa de um carpinteiro, um tal de José. Não, alguma coisa não está bem aqui. Alguma coisa não está bem aqui. Esse Jesus, primeiro, se é o Messias, o Filho do Deus Todo-Poderoso, não está escrito isso na Bíblia, mas eu deduzo que eles pensaram assim. Se é o Messias, o Filho de Deus Todo-Poderoso, no mínimo, ele devia ter nascido à frente ou por detrás do véu, ao lado da arca, que é a única via que naquela altura eles usavam para comunicar com o Senhor. É lá onde eles iam para falar com ele, é lá onde eles carregavam todas as petições e pecados e pedidos do povo para ir a Deus. Então, o que talvez teria nascido ao lado da arca, não sei, não está escrito, ou dentro da arca, meu Deus, ele nasce numa manjedoura. Nada, este é falso. Mas aí, igreja, estava a decorrer um plano perfeito. O primeiro passo do plano perfeito foi que Deus cede a Jesus, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas deste plano perfeito de Deus, nasce um outro plano, bem bolado, bem desenhado, que também eles consideravam perfeito. Qual era? Exterminar o falso Messias. O falso Messias devia ser exterminado. O falso Messias, ele não era bem-vindo. Então, era preciso acabar com este homem. De tal forma que ele foi levado, foi acusado, foi cuspido, foi castigado,
recolhido para o madeiro. Por quê? Porque havia um plano dos sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes esperavam o Messias, mas aquele não veio como eles queriam. Por que aquele não era o Messias que eles queriam? Porque aquele Messias que eles estavam à espera, na expectativa deles, este Messias devia chegar primeiro para eles. Se é Messias, o Filho do Deus vivo, e nós somos os sacerdotes, guardamos a lei, somos os conservadores, os protetores da lei mosaica, os protetores da lei de Deus, somos os protetores da verdade. Alguns de nós até já tivemos acesso por detrás do véu, já estivemos na arca. Como é que este Messias, ele vai e nasce na manjedoura? Alguma coisa não estava bem a ele. Então eles fazem o quê? Eles fazem um plano. Um plano, para eles um plano perfeito. E neste plano perfeito, estes sacerdotes e sumos sacerdotes começam a disseminar mentira. Não existe melhor arma para começar uma guerra, não existe nenhuma melhor arma para criar contendas entre família, não existe melhor arma para separar irmãos em Cristo, não existe melhor arma para levar uma empresa à falência, não existe melhor arma para dividir uma igreja, não existe melhor arma para dividir até ministérios dentro da igreja, senão a mentira. E estes sumos sacerdotes começaram a usar a mentira, começaram a disseminar a mentira, começaram a falar que ele era o falso Messias, começaram a falar tanta coisa. Eles disseminaram mentira à igreja de tal forma que até o próprio João Batista, o cara que um dia disse que não era digno até de desatar as sandálias dele, o cara que teve receio de batizar Jesus, ele manda os seus servos até Jesus. E a palavra de Deus diz assim em Lucas 7:20. Diz assim: e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram-lhe: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu o que havia de vir, ou esperamos outro? 21. E na mesma hora, eu gosto de Jesus, meu Deus, e ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E Jesus, ele nunca respondeu com palavras. Jesus, ele responde com ações. Mesmo hoje, na sua vida, muitos dos sinais que Jesus te dá não são com palavras, são com ações. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, na mesma hora, ele curou muitos enfermos e males, espíritos maus, e deu vista aos cegos. 22, ele respondendo então, Jesus disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto. Ele não confirmou que era o Messias, mas o que confirmou que era Messias são as obras. Então disse: ide a João e falem do que tendes visto. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados. E aos pobres anuncia-se o Evangelho. Diante desta dúvida que se instalou dentro de João Batista, assim como dentro de muitos, o plano perfeito de exterminar a Jesus estava em curso. Estava em curso de tal forma que em 18
a gente vê, em João 18, a gente vê escrito assim, 18, 22. Então a corte e o tribunal e os servos judeus prenderam Jesus e o amarraram. 13. Conduziram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. 14. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Presta atenção numa coisa. Eles começam a dirigir a Jesus para o seu plano perfeito. Enquanto eles dirigem a Jesus para o seu plano perfeito, o plano deles perfeito, eles estavam fazendo com que o plano perfeito de Deus Todo-Poderoso pudesse acontecer. Presta atenção que Jesus, ele é levado. A palavra de Deus diz assim em em Mateus 27, 23. O presidente, ele diz assim: porém disse, mas que mal ele fez. Mas eles clamavam dizendo: seja crucificado, seja crucificado. E então, 24 diz assim: então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando da água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Respondendo isso. 25 diz assim: e respondendo todo o povo, presta atenção numa coisa aqui. Respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós e os nossos filhos. 26. Então soltou-lhes Barabás, tendo-lhe mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Igreja, havia um plano, porque não acreditaram neste Messias. Havia um plano, porque este Messias não veio pela via a qual eles esperavam. E no meio deste plano, Pilatos, ele se isenta da culpa. Quando Pilatos se isenta da culpa, este povo assume a culpa. Este povo diz que o sangue dele caia sobre nós. É aqui onde gostava que vocês prestassem atenção no plano perfeito. Plano perfeito dos sacerdotes, mas o plano perfeitíssimo de Deus, plano maravilhoso de Deus, plano abençoado de Deus. Quando ele ama o mundo e dá o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pilatos entrega Jesus para ser crucificado. A palavra de Deus diz, mais adiante, que esse Jesus, ele rende o espírito e ele volta para o Pai. Quando ele volta para o Pai, a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo. Quando o véu rasga-se de alto a baixo, a glória de Deus que estava conservada, a arca do concerto, aquele lugar privado que só um sacerdote escolhido por ano tinha acesso para lá ir e cumpria com os requisitos, porque se ele não estivesse preparado, podia entrar e não sair. Rasgou. Quando aquela arca rasga, a Bíblia diz que todos puderam ver a glória de Deus. Quando a Bíblia fala de todos, fala também que haviam estrangeiros naquele lugar. Uma das coisas que confirma
que naquele lugar haviam estrangeiros é que o dinheiro, as 30 moedas usadas na compra da traição de Jesus, foi depois usado para a compra de um campo para enterrar estrangeiros. Então, se houve dinheiro para comprar um campo, e esse campo é chamado, para aqueles que têm ido a Israel, é chamado o campo do sangue. É lá, naquela altura, onde enterravam estrangeiros. O que quer dizer que haviam estrangeiros naquele lugar. Mas, presta atenção numa coisa. Esses estrangeiros todos não eram merecedores da glória de Deus. Esses estrangeiros todos não eram, como eu vou dizer, preferidos até então. Eles passam a ser preferidos quando Deus traça um plano. Deus traça esse plano e esse plano vai até o véu que se rasga de alto a baixo e a glória fica exposta. Depois que a glória de Deus fica exposta, o evangelho, que nem era merecedor, esse evangelho não chegava, nem alcançava ali no vizinho, o samaritano, que os judeus consideravam mestiços. Se você for lá em João 4, creio que a partir de 24 a descer, você vai ver a mulher quando diz assim: os nossos pais dizem que é no monte onde se adoram, mas vocês quem? Vocês Israel, vocês quem? Vocês judeus, dizem que é em Jerusalém onde se adora. A glória de Deus até então estava monopolizada em Israel. A glória de Deus era para Israel. Israel sempre foi considerado o povo escolhido de Deus. Então, esta noite, eu quero que você e eu digamos assim: louvado seja o Senhor pelo plano perfeito dos sumos sacerdotes. Diga isso: louvado seja o Senhor pelo plano perfeito dos sumos sacerdotes. Sabe por quê? Porque foi depois deste plano que Jesus morre. Quando Jesus morre, é crucificado. Depois da sua crucificação, há esta situação da própria terra não crer, da própria terra não aceitar que o Filho do Altíssimo tenha passado por aquela situação. Jesus é levado para ser sepultado. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Jesus está com os discípulos. Jesus deixa para os discípulos um consolador. Jesus volta para o Pai. Quando Jesus volta para o Pai, é aí onde o plano perfeito de Deus começa a acelerar. Porque Deus levanta os romanos para perseguirem os apóstolos. Quando Deus levanta os romanos e começam a perseguir os apóstolos, o evangelho, que até aquele momento as migalhas caíam só um pouco para os samaritanos, as migalhas caíam ali nas cercânias de Israel, de Jerusalém, fizeram com que esse evangelho viesse até o Brasil, fizeram com que esse evangelho fosse propagado até na Ásia, fizeram com que esse evangelho fosse pregado na América do Norte, fizeram com que esse evangelho fosse pregado na Áustria, fizeram com que esse evangelho conseguisse fazer que hoje, por causa do amor dele, um preto estivesse diante de vocês num altar a falar do mesmo Jesus. Plano perfeito. Então, igreja de Cristo, neste dia de culto de celebração de família, nós devemos celebrar a vida de Cristo, devemos celebrar a salvação, devemos celebrar a crucificação, devemos celebrar a ressurreição, mas não devemos deixar de celebrar o esforço dos sumos sacerdotes, porque foi um esforço perfeito. Porque depois desse esforço, eu na África ouvi falar de Jesus.
E, meu Deus, pastor Wagner, lá não se prega um Jesus branco, não. Não se prega um Jesus preto. Não se prega um Jesus alemão. Não se prega um Jesus russo. Não se prega um Jesus italiano. Não se prega um Jesus checoslovaco. Se prega Jesus, o Filho de Deus. Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. Jesus, aquele que deu a sua vida. Para que todos nós fôssemos alcançados. São José dos Campos hoje está alcançada. Moçambique hoje está alcançado. Só não foi alcançado no plano perfeito de Deus aquele que não quis. Nós que cremos, nós que queremos, estamos juntos dentro desta nave, sentados, compartilhando a palavra de Deus, celebrando a vida de Cristo. Então, Deus, esta noite, seja louvado pelo seu plano perfeito. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu estarei devolvendo a palavra ao pastor Wagner.